Olá para você, a gente hoje vai otimizar aquele papo gostoso com o pessoal da Otimize. Estou aqui com o Guilherme e com o Luciano. No nosso último bate-papo a gente falou sobre produtividade, falou um pouco sobre alimentação com a Poliana que esteve aqui com a gente também, como é importante a gente cuidar da saúde para poder a gente ter uma produtividade melhor dentro da empresa, mas é importante também a gente falar sobre projetos dentro dessas empresas, né? Eu até coloquei aqui que toda empresa é um conjunto de projetos em momentos diferentes, a gente pode também falar sobre isso, então o Guilherme já pode abrir esse papo para a gente já. Valeu, Juliano. Tudo bem contigo? Quanto Tudo tempo, ótimo, né? Eu estava ouvindo agora o último podcast, eu não participei dele, estava o Luciano com a Poliana, e que bacana o conteúdo, né? Muito rico. Eu tenho meu consumo diário de café ali, já fiquei preocupado um pouco com meus excessos. E bacana que foi falado muito sobre isso, né? Planejar minha semana, preparar o meu alimento durante o final de semana para estar preparado com alimentos mais saudáveis, para não ter aquele lanchinho do pãozinho que é prático de fazer, ter alimentos prontos, e tudo é planejamento, né? Ou seja, eu posso ter um projeto de semana na minha vida, eu posso trabalhar a minha vida como vários projetos e assim também numa empresa. Mas vamos voltar uma vírgula aí. Não. Luciano, conta pra gente o que é um projeto, afinal. Oi, tudo bem, Juliano? Tudo ótimo. Vamos lá, né? Pessoal, quando a gente pensa na abordagem de projetos, vem crescendo muito no mercado o conceito de gestão orientada a projetos, né? As empresas que investem em gestão orientada a projetos, elas são mais eficazes do que as não investem. Tá? Por quê? O que é um projeto na sua essência? Um projeto é um empreendimento temporário que tem por objetivo entregar um produto, um serviço ou uma estratégia empresarial única. Tá? Então, baseado nessa visão, a gente pode encaixar muitas coisas dentro de um conceito de projeto, ou seja, todas as atividades, sejam estratégicas, sejam de crescimento, sejam de desenvolvimento de produto, sejam de mudança de um layout de fábrica, tudo isso... Um programa de RH para melhorar a qualidade de vida da equipe, né? Perfeito ali, ó. Vamos lá, no papo de antes, a gente entendeu que a qualidade do resultado do colaborador está relacionada à alimentação, né, com a Poliana aqui. Por que não o RH abrir um projeto de criar uma rotina saudável da equipe? Então, legal. É um projeto que é um projeto estratégico, melhorar a qualidade do colaborador, trazer mais, clarificar, reduzir a ansiedade, estresse, né? O burnout. É interessante, né, que, por exemplo, muitas empresas, né, voltando para a alimentação, às vezes tem os aniversários, tem as festas, as comemorações, e é sempre coisa que não é para comer, né? Centro de salgadinho. Tem que ter o salgadinho. E é gostoso, né? É gostoso. Mas entra na exceção, dá tudo certo. Se for exceção, beleza, mas agora imagina uma empresa grande, por exemplo, né? Tem muitas pessoas que trabalham em fábricas, em indústrias, e que tem essa rotatividade grande de gente fazendo aniversário, gente fazendo... Então, por exemplo, né? Todo dia tem uma imagina, festa, aí você todo dia... Se a gente parar para pensar... Isso vai impactar na produtividade, talvez no andamento dos projetos ali dentro. A gente pensa que não, né? É gostoso, mas aí, o que vai acontecer durante aquele dia de trabalho, né? Justamente. Né? Eu já fico preocupado também. Mas aí que tá. Então, se a gente, né, pensando em mudança e pensando em gestão de projetos, cabe ao RH, nesse caso, criar um projeto estratégico inicialmente. O que é um projeto estratégico, né, gente? A gente vai lá estamos na época agora, né? Estamos indo aí para novembro, né? dezembro. Planejamento do próximo ano. Isso, fazemos planejamento para 2024 agora. E aí, esse planejamento vai ter as métricas e os objetivos estratégicos. A gente desdobra esse objetivo estratégico para o nível tático e depois para o operacional. Isso através de um projeto. Então vamos lá, se o RH da empresa definir, vamos engajar o pessoal a alimentar mais saudável, fazer as festas com um produto mais de qualidade, vamos melhorar a produtividade através de uma qualidade diferente de rotinas do nosso colaborador, vamos ajudar nisso? Se for um objetivo estratégico, dá para desdobrar isso e fazer um projeto onde que coloque toda a equipe, né? E aí, pensando em ferramenta, hoje na Otimize, a gente faz com que esse projeto seja desdobrado em atividades e tarefas e chega lá no colaborador para ele ter lá no dia de trabalho dele um alertinho lá, cuidado, né? Enfim, o alerta que o RH definir, dá um play lá e começa a cuidar daquilo. E eu acho que é por isso que quando você comentou ali, Juliano, uma empresa é um conjunto de projetos. É isso, né? O Luciano definiu aí projetos, nós já entramos no RH com ideias e projetos aqui, mas uma empresa é um conjunto de projetos, são vários projetos acontecendo, é o desdobramento de um plano que foi traçado maior em atividades táticas e operacionais. Ou seja, eu tenho um conjunto de ações acontecendo de maneira atemporais, né, cada um no seu tempo ali, mas o fato é,
uma empresa é feita de pessoas. Uhum. As pessoas precisam ter o seu dia a dia organizado, precisam conhecer suas entregas, precisam trabalhar em conjunto, precisam ter informação para trabalhar. O que é isso? Isso é fazer gestão de projetos. As pessoas precisam ter informação, a clareza nas suas entregas. Ou seja, quando eu gerencio através de projetos, eu entrego tudo isso para os colaboradores, para o time executivo, para todos, né? E aí eu consigo, então, condensar toda a informação numa visão mais clara para que o time consiga entregar esses resultados. Uhum. Acho que é isso, né? Isso um aí. pouco da resposta do por que uma empresa é um conjunto de projetos. E um projeto, né, ele tem coisas bem legais dentro dele, né? Uma, a gente ter visão clara do nosso roadmap ali, onde nós estamos andando. Porque, gente, eu acho que um sentimento ruim é quando a gente acaba um dia de trabalho e parece que a gente não fez nada, né? E isso acontece com frequência, dependendo de como está orientada a nossa rotina. Então, quando eu tenho objetivos claros, e um projeto me dá isso, um projeto tem início, meio e fim, e mesmo que esse fim seja lá dia 20 de dezembro, antes das férias coletivas, mas acabou aquele projeto, aquele engajamento, aquela coisa, a gente tem uma sensação de entrega, né? Então, um projeto a gente divide ele em várias atividades, uma atividade em várias tarefas. Quando eu acabo uma atividade, é hora de comemorar, a gente acabou uma etapa do projeto. Isso também é uma sensação libertadora, sabe? E isso traz engajamento e traz produtividade, né? Outro fator que a gente pensa em projetos, assim, quando a gente fala no mundo empresarial, a gente quer resultado, crescimento, né? Então, se eu tenho projetos claros, sejam eles de desenvolver um produto ou de entrar no mercado novo, vamos botar um exemplo Mesmo aqui. Renovar, né? Você tem que estar se reinventando. Isso. Um produto, ele tem uma vida e um crescimento orgânico, às vezes, que você precisa reinventá-lo, repaginá-lo, dar uma nova vida para ele continuar ativo na cabeça do consumidor, no mercado, né? Uhum. Qual que é a dica que vocês dão para uma empresa, por exemplo, que tem muitos projetos, às vezes começa um, não termina, e tipo acaba se atropelando? Qual que é a dica? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que ter um local único para centralizar essa informação. E a gente já conversou alguns papos atrás, a gente sempre volta nesse tema que não dá para ser no caderninho, né, cara? Chega Então, repositório claro, né? eu preciso ter um método organizado. Então, voltando agora para a Otimize, né, nós temos a metodologia eficaz de gestão de projetos e temos a ferramenta, a solução na nuvem ali para toda a sua equipe acessar, verificar as suas tarefas dentro das suas atividades, os gestores definirem quem são os responsáveis por aquela tarefa, toda a informação estar centralizada num único local e eu acessar qualquer lugar do mundo, né? Eu estou conectado à internet, eu tenho acesso a essa informação. Por que não tem... aí vem as acabativas, né? Orientar, obviamente, mas muitas vezes a falta de ter um repositório claro faz com que a gente não tenha visibilidade da quantidade de projetos. Então, claro que a empresa, os diretores, quem está puxando o crescimento da empresa, muitas vezes quer fazer, né? Vamos abrir uma outra frente de trabalho, outra frente, mas não tem clareza, primeiro, de quão sobrecarregado está o time. Então, falta mensurar essa clareza e dizer, pô, o meu time não comporta mais um projeto novo. E aí eu tenho que aplicar o menos, porém melhor, né? Quais os projetos realmente são relevantes para o nosso crescimento? Quais os projetos vai fazer a gente levar para outro nível esse ano e do próximo ano, né? Ajustar o planejamento estratégico. Porque é natural isso, que eu tenho muitos projetos e não acabo nenhum. Então, primeira coisa, eu tenho meu planejamento estratégico claro no momento certo do ano e aí eu posso revisar ele uma vez no ano? Talvez posso, duas até. Mas ele, uma vez planejado, vamos ser fiel a ele, né? E, veio ideias novas, joga para outro ano. Né? Isso numa navegação tranquila, claro, quando chega uma pandemia, todo mundo para e vai replanejar tudo rápido, né? Faz parte. Mas uma navegação tranquila eu posso trabalhar. Então, a primeira dica é, faça o seu planejamento estratégico. Tenha clareza das ações. Isso é uma coisa simples, não é difícil fazer um planejamento estratégico. É só vocês elencar, pode ser até no Excel, as tarefas, as atividades, o plano estratégico de crescimento da empresa, desdobra isso em projetos, e aí sim, com uma ferramenta como a Otimize, né, a gente vai lá, vai desdobrar o projeto, vai botar o repositório de objetivos e dividir a equipe. E não queira abrir muitos projetos, porque se eu abrir muitos, isso já. dificilmente vai andar. Vai chegar o final do ano, vai chegar essa época do ano, todo mundo desesperado. E aquela sensação de que, pô, nós vencemos, o time cresceu, venceu, vai virar um sentimento de que não deu certo. Né?
Isso Tem que entregar de qualquer jeito, né? Entregar de baixa qualidade. Uhum. Então, tem um livro chamado Essencialismo que ele fala muito, né, do menos, porém melhor. Né? Então, vamos fazer menos com mais qualidade. É natural no mundo corporativo a gente abrir várias iniciativas e poucas acabativas. Né? Então, a chave é isso. O cuidar na quantidade, entender o time, entender que todo mundo esteja de fato engajado para fazer o melhor, e não para fazer de qualquer jeito. Né? Às vezes começa um projeto e não termina, ou então ele se arrasta por muito tempo e é obrigado a terminar. Então começa vários projetos, termina e não volta mais aquele. E fica uma bagunça dentro da empresa, né? E aí vem o raciocínio... Mas a questão é enxergar tudo isso, né? Se eu não tenho isso num local organizado... Justamente. Eu não estou enxergando. Eu acho que a grande pegada que a gente está falando aqui beleza, eu conheço o meu volume, eu conheço o meu time. Aí eu quero fazer mais, eu preciso do quê? De mais time? Eu preciso de mais tempo? Eu preciso do quê? Então, uma ferramenta que te mostre isso, e aí ter os dados é fundamental, esses dados estarem organizados com prazos claros, e depois eu poder enxergar isso conflitando com o tempo disponível de time. E aí nós temos um BI, e esse BI vai mostrar a ocupação do meu time. E eu começo a observar, opa, eu estou tendo um excesso de trabalho, eu não tenho mais time, então eu vou pagar hora extra, ou porque é algo temporário, eu vou contratar mais um profissional, eu vou ter uma visão dentro de um BI, dentro de gráficos ali, sobre como eu vou trabalhar esse time todo para vencer essas entregas. Ou não, é hora de dar uma segurada, recuar e fazer mais devagar. Essas decisões são tomadas a partir do momento que eu tenho informação. Informação demanda dados, dados vão estar centralizados num repositório. E aí que a gente entrega toda essa solução para organizar os projetos. Nós falamos isso outro dia, como é importante, a gente tem a ferramenta Play, né? E ela é uma ferramenta muito rica, porque ela conecta com foco. Hoje de manhã mesmo, eu tive uma reunião com uma cliente de implantação, e ela falou justamente como mudou a equipe dela. Né? Botei um Play, ela falou, eu não lembro o nome da colaboradora, ela falou, ela fica preocupada em entregar com qualidade rapidinho ali, porque está contando o tempo, não desfocar de outras coisas, então ela começa a me cobrar, deixa eu fazer aqui, sabe? Não é o primeiro cliente que relata isso. Isso, justamente. Então, é natural, é diário isso, né? Mas o que nós falamos outro dia aqui é que apontar horas para ter indicadores de qualidade, tanto para a empresa quanto para o colaborador, né? Porque, vamos lá, eu como colaborador, se a empresa me botou tanto projeto que eu não dou conta, eu consigo mensurar para a empresa que, olha só, a quantidade de tarefa que eu tenho, olha a quantidade de horas que eu estou trabalhando, a quantidade de horas que eu demando, então eu tenho uma previsibilidade do meu tempo ali e compartilhar isso com a empresa. Porque, obviamente, o ambiente de negócio hoje ele é muito agressivo. As empresas precisam de muito mais, tirar muito mais de toda a estrutura, todo o recurso, né? E aí vem o raciocínio da economia, que é as nossas necessidades são ilimitadas. Mas nossos recursos sempre são limitados. Escasso, né? Né? Então, o tempo ele é muito escasso. Mas vai ter 1 milhão de projetos lá, né, Juliano? Para boas ideias, o inferno está cheio, né? Então... É verdade. A gente também não pode pensar em deixar a equipe cansada, porque senão não adianta você ter um monte de projeto bom, às vezes os projetos são bons, mas o time está cansado, o time não vai render. Não vai dar certo, viver com equilíbrio, né? Trabalhar com equilíbrio, com qualidade, equilibrando a alimentação que nós falamos antes, a energia, entregar com qualidade. Acho que tudo isso está muito ligado. O mundo das empresas que performam hoje, eles estão muito mais nesse mundo. Né? Estão muito mais em entregar. É fato isso já, que as empresas que são orientadas a projetos, nós temos cases aqui próximos da gente, de empresas que reverteram uma situação difícil de mercado e estão crescendo muito porque investiram em gestão orientadas a projetos. Né? Clareza nisso, reduzir, botar a equipe com mais qualidade na entrega, ou seja, tu vai fazer algo muito mais fantástico. Né? A gente já chegou a falar sobre a questão da pandemia também, que na época da pandemia a parte híbrida cresceu, o trabalhar home office cresceu. E aconteceu de muitas empresas terem muitos projetos, a equipe ficar cansada, né? Tipo, mesmo trabalhando em casa, porque às vezes em casa você até produz mais do que dentro da empresa. Sim. Então você tem que ver, tipo, quanto tempo aquela pessoa em casa está trabalhando, mais de 8 horas, né? Tipo, tá se cansando mais, tem que ver tudo isso também, né? Eu acho que sim, existe um cenário ideal, a gente sempre está buscando trabalhar dentro de um cenário ideal, mas o mercado, ele tem o seu próprio caos ali, né? Todo mundo trabalhando em prol do seu projeto. Então, a gente vive num mercado altamente competitivo
E, infelizmente, não conseguimos chegar nesse ideal sempre. Então, vai ter alguns momentos de pressão, vai ter algum momento de hora extra, vai ter algum momento de caos que a gente tem que administrar. Faz parte, né? Isso faz parte de uma empresa. É utópico a gente ficar só falando que tudo pode ser perfeitinho. Não é. Não é. Se fosse perfeito, qualquer um faria. Se fosse fácil, qualquer um faria. Mesmo com planejamento, alguma coisa ali, uma hora vai sair. Claro, E o planejamento estratégico, qualquer planejamento tem que prever alguns desvios, né? A gente já falou sobre isso lá numa viagem, a analogia da viagem. Eu tenho lá, eu quero chegar em tal cidade, mas pode furar um pneu, né? Eu posso... Nós tivemos um case bacana ali, no final de 2021, que era a final do Campeonato Estadual de Basquete aí do nosso time local aqui, e uma viagem de 2 horas até o destino, que a gente programou sair 4 horas antes, demorou 6, né? Porque num determinado trecho da BR, capotou o caminho. E aí? Aí você vai lá negociar prazo com os juízes, com a arbitragem, com o time adversário, tentar criar um meio de chegar ao mesmo resultado que era disputar aquela partida, né? Isso vale na nossa vida, isso vale no esporte, isso vale na empresa. A gente tem que estar preparado para esses momentos de desconforto. O fato é, se eu conheço tudo que eu tenho de entrega, todos os prazos, eu consigo trabalhar e negociar esses prazos, eu consigo negociar com a equipe. E melhorar também, né? De um ano para o outro. Claro, tu tem um repositório, tu tem um histórico para poder lapidar e fazer essa mudança. O Luciano sempre fala nas nossas palestras, nos nossos eventos, para a nossa equipe, e para mim mesmo, né? ele fala muito isso, que é como se fosse uma empresa, como se fosse um transatlântico, né? Você não pode fazer uma guinada de 90 graus, você tem que ir virando 3 graus todo ano, ou a cada X período. São pequenos ajustes que a gente vai fazendo para fazer essa melhoria contínua na empresa, buscando aquele cenário ideal, que é utópico um dia atingi-lo, tomara que um dia a gente atinja, né? O fato que toda empresa é assim, você precisa organizar, e as empresas que começam a investir numa estrutura de trabalhar com o seu planejamento, com projetos, criar novos produtos, desenvolver a empresa baseada em projetos, ela tem vantagens competitivas no mercado, e tem autores que comprovam isso em seus estudos ali. Por quê? Porque a equipe vai estar mais organizada, porque eu vou ter uma visão clara de prazos, eu vou estar me renovando, eu vou estar fazendo essa melhoria contínua. Ou seja, a somatória de tudo isso vai levar a tua empresa para o sucesso, porque tu está atento a todo o cenário. Vamos dar um exemplo prático aqui. Vamos imaginar que eu estou consolidado, eu vendo essa garrafa de água aqui, né? Estamos consolidados aqui na região sul. E aí nosso plano estratégico nós vamos abrir um mercado lá do Centro-Oeste. O que a gente precisa para abrir esse mercado? A gente precisa montar um time A, B, C, precisa contratar as equipes, fazer uma comunicação de marketing, investir, trazer vendedor, botar um gestor, precisamos resolver a logística, enfim. Beleza, quanto custa isso? Abrir o mercado lá custa 3 milhões de reais, vai custar o decorrer do 2024. Maravilha. Vamos decidir investir então. Ok, quando nós vamos vender nesse mercado? Nossa meta é vender 15 milhões para justificar o investimento. Ok, então a gente abre um projeto de trabalho disso porque ainda não é perene. É um teste, né? É uma aposta da empresa. Eu vou investir 3 milhões para abrir aquele mercado e vou montar o time. Vamos botar ali um gestor para cuidar disso, que esse é o cara que vai ter que assinar o cheque de 3 milhões e dizer, eu vou vender 15, né? Ele é o cara que vai ter que trazer a equipe, trocar e ajustar e fazer a coisa acontecer. Ou seja, ele é um projeto, porque ele está enxergando que 2024 nós queremos investir 3 milhões no mercado Centro-Oeste e tirar 15 milhões de vendas, sabe? Isso é altamente mensurável, né? E isso começa a ser muito rico, porque a empresa, de fato, ela é um organismo feito para dar lucro. O dinheiro cada dia é mais escasso e mais caro. Então, se de fato eu não tiver uma visão clara de quanto eu vou investir, quanto aquilo vai me dar de resultado e tiver a equipe clara para isso, focado no investimento, a tendência de perder esse investimento é muito alta. Perder um investimento hoje para uma empresa é sempre um risco de atrapalhar as outras operações. Daqui a pouco eu perdi o mercado até na região sul porque eu misturei os temas, sabe? Então, assim que se pensa hoje, e esse exemplo que o Luciano trouxe está muito conectado a grandes negócios, grandes empresas que estão em expansão. Vamos pensar agora, vamos pegar um exemplo também de um escritório de projetos, de uma engenharia, uma arquitetura, algo, um outro viés, outro público, né? Vamos lá, eu quero reposicionar a minha marca. Né? Eu tenho um escritório e quero reposicionar a minha marca. É um grande projeto para uma empresa. Porque eu tenho que
fazer uma transição, eu tenho que preparar o meu consumidor para não esquecer quem eu era, porque eu estou entrando com... Depende, se você faz uma mudança muito radical, você tem que fazer um trabalho maior, se você faz só uma mudança sutil, mas mesmo que seja uma mudança sutil, você vai refazer material, refazer comunicação visual, comunicar ao público essa mudança, o porquê dessa mudança, tudo vai impactar em alguma etapa que você vai ter um projeto. Você vai às vezes isso daí dá tão certo, né? Que uma empresa pequena, aos olhos do público, parece que é uma empresa enorme, né? Justamente. Mas porque ela sabe trabalhar exatamente. Ela soube né? trabalhar cada etapa, ela teve os profissionais envolvidos ali, que estavam engajados, entendendo o momento de cada um fazer o seu trabalho, porque, vamos lá, uma mudança de marca, quem é da área de criativos aí vai saber que eu vou envolver o designer, eu vou envolver estudo, eu vou envolver a comunicação disso, e aí tem né? divulgação disso, eu tenho toda a divulgação digital, offline, o relacionamento com os meus clientes. Cara, é um grande projeto. Por mais simples que seja, eu quero só mudar a cor da minha marca, mas por quê, como, onde, né? Eu vi hoje do OCP, né? Eu vi hoje do OCP ali com o logo, com um ícone estilizado da Schützenfest. Cara, envolveu profissionais, envolveu atualizar as redes sociais. Exatamente. Foi um pequeno projeto ali que foi executado e ele é temporário, né? A Schützen acaba aí em 15 dias e a marca volta a ser a marca anterior. Isso acontece muito com agora o Outubro Rosa e Novembro Azul, né? Muitas empresas fazem essas alterações. Isso envolve uma série de ações, né? E o fantástico, né, é pensar, hoje a nossa ferramenta Otimiza sistema de gestão de projetos, né? Então, o fantástico é pensar que a tecnologia é tão acessível. Hoje a gente atende pequeno, médio e grandes empresas. Então, desde escritórios de engenharia, arquitetura, empresas criativas em geral, até que são empresas pequenas, né? Às vezes 2, 3 colaboradores apenas. Justamente. Até empresas grandes que faturam aí 1 bilhão, 500 milhões por ano, a gente atende com a ferramenta. E por quê? As empresas que desde pequena elas podem acreditar em gestão de projetos e orientar o trabalho delas para isso, elas começam a enxergar isso, elas também se tornam mais perenes no tamanho dela. Né? Então, é legal, o legal do mundo de hoje é que a tecnologia é acessível. A gente tem que saber usar isso, é verdade. Mas ela está aí. Né? Então, é mais desafiador numa empresa de porte grande virar a cultura. Né? Porque aí nós estamos falando de um transatlântico muito grande. As empresas menores, a partir do momento que os fundadores pensam em mudar a cultura, ele acaba engajando mais rápido a equipe pequena de colaboradores. Né? Então, mas assim, nós temos hoje a solução na gestão de projetos e produtividade da equipe, a gente atende todos os tamanhos de empresa. E elas vão performar no seu mundo e tem ferramentas e produtos e investimentos que cabem em todas elas. Né? Eu acho que é bacana, acho que o nosso tempo está se esgotando para hoje também, mas vamos deixar então engatilhado, já que tu deu essa deixa dos nossos clientes, de trazer alguns cases. Eu acho que a gente poderia trazer um case aqui de um escritório de arquitetura, de engenharia, e trazer um case industrial de como eles aplicam tudo isso que a gente vem conversando, que a gente já estamos numa série de podcasts aqui que a gente vem batendo papo sobre projetos, gestão, produtividade, agora equilíbrio, né? E na prática, né? Vamos para a prática. Eu acho que os próximos aí a gente vai ter uns convidados novos. Fiquei interessado nessa situação que você falou, tipo uma empresa de 2, 3 colaboradores, uma maior, é legal a gente mostrar isso para quem está acompanhando a gente. Vamos sim. Show. É isso aí. Então, obrigado, valeu pela presença de vocês mais uma vez. E para você que nos acompanha, seja sempre bem-vindo. Até a próxima. Obrigado, Juliano. Valeu.